Bom dia, primeiro ano. Bom, hoje um pouquinho de redação, tá? O que foi que eu andei observando no livro de vocês, ok? Basicamente, a unidade ela vai falar sobre relato de viagem, essa experiência e tal. Então, qual é a minha proposta, tá? Nós vamos ter contato com alguns livros, alguns textos significativos, para que a gente venha fazer a nossa primeira proposta, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês o livro, tá? Mais exatamente lá na página 181, tá? Eu acho que eu já estou até compartilhando. E aí, eles colocaram para a gente um texto da Marta Medeiros, tá? Deixa eu pegar aqui a introduçãozinha dele, que eu achei bem interessante. Então, o que que diz, tá? O texto a seguir é um outro trecho do livro de Marta Medeiros, na qual outra experiência de viagem é relatada. Dessa vez, a viagem começa por Barcelona e termina na região sul da França. Leia. Preciso também ressaltar que, lógico, nas nossas aulas de português, vocês também vão ter contato com o primeiro texto. Esse é o segundo, que ela também fala sobre viagem, tá? E também relata essa noção de viagem. Então, como com vocês eu estou só com redação, e resultado, eu acho melhor que vocês tenham esse contato, né, com esse texto também, para que depois possam realizar a proposta de redação, que é justamente essa, né, relatar a viagem. Mas tenham calma, tá? Vamos começar por aqui, tendo esse contato com o texto da Marta Medeiros, que diz o seguinte: Bonjour, l'amour. E ela diz o seguinte: próxima parada, Barcelona. Pegamos um voo e tudo voltou a dar certo. Estávamos em plena lua de mel. Ao aterrissar, fomos à esteira das bagagens e ficamos esperando, esperando, esperando e esperando. Estaríamos até hoje. Nada nas nossas malas. Registramos o sumiço e nos despacharam para um hotel. Quando encontrarmos, se encontrarmos, serão entregues lá. Foi o que nos disseram em catalão. Que ótimo! Eu não tinha nenhum kit de primeiros socorros na mochila. Então, olha que situação aqui que eles viveram, né? Imagina só você estar ficando, esperando as suas malas, elas não chegarem, e uma pessoa dizer, né? Quando encontrarmos, e se, olha a história da condição, vão ser entregues as malas lá no hotel, se encontrarem. Então, deve bater uma angústia enorme, né? E aqui também me chama a atenção que a nossa narradora, que é em primeira pessoa, ela diz que não tinha nem kit de primeiros socorros na mochila. Então, é ficar assim, né, sem nada, né? E, lógico, aquela angústia toda, né? Onde é que está a minha mala? Se eu vou encontrar a minha mala? Então, vamos nós. O que é que vai acontecer mais? Passamos o dia perambulando por Ramblas, com a roupa do corpo. Compramos escova de dente, pasta, desodorante e umas camisetas para quebrar o galho, caso o pior acontecesse. Voltamos à tardinha para o hotel e nada ainda das malas. Antes de sair para jantar, com a mesma roupa imunda, aleluia, elas chegaram. Deve ser bem angustiante, né? Você passar o dia todo com a sua roupa, né? Querendo chegar de viagem, tomar um banho, trocar de roupa e começar a passear, conhecer o lugar da viagem, enfim. E vocês estão tendo que pelo menos comprar aquela coisa básica, dental, né? Escova de dente, algumas roupas, principalmente camisetas para, né, ir quebrando o galho. Mas graças a Deus as malas chegaram. Pois vamos nós. E o que é que ela vai falar mais? É uma experiência que nos faz avaliar o que realmente tem importância na vida. Eu não sofria pelo vestido que talvez nunca mais visse, ou pelo sapato que havia usado só uma vez, e sim pelo sumiço de uma caderneta de anotações, onde já havia registrado boa parte da viagem. E lamentava nunca mais colocar no dedo um anel pelo qual joalheiro nenhum daria um centavo, mas que para mim valia como se fosse um diamante de Tiffany.
O anel havia sido da minha avó, mas recuperei não só os vestidos e sapatos, como o anel, a caderneta e o que mais a mala continha. Tudo parte da nossa memória afetiva, que, no final das contas, é o que mais tememos perder pelo caminho. Depois de curtir o que Barcelona tinha para ser curtida, fomos até o trem de Montpellier, na França, e lá alugamos um carro. Finalmente, o filé mignon da viagem. Adoro percorrer estradas desconhecidas e não saber onde vou dormir à noite. Realmente, quando a gente passa por certas situações, inclusive como essa, a gente vem avaliar o que é realmente importante. E uma consideração é boa para ser feita. Ela não sente falta das coisas materiais, mas sim das coisas materiais que têm essa memória afetiva. Não é pelo preço de vestido, de sapato, não. É pelo valor sentimental de certas coisas. Imagina só uma cadernetinha de viagem, né, onde você vai colocando ali as coisas que você passa durante, né, esse processo todo, que viajar, né, sempre é muito agradável, sempre você aprende muito, sempre você passa por situações legais. E também esse anel, até porque o anel era da avó, né? E resultado, são coisas que mexem com os sentimentos, e não exatamente com aquela coisa material, né? Quando ela diz filé mignon da viagem, como ela fala aqui, um pouquinho, ela diz, agora sim, eu vou curtir a parte boa da viagem. E eu acho interessante nesse relato da Marta Medeiros, que ela também usa certas figuras de linguagem, né? Isso aí é uma grande metáfora. E fica muito bonito, né, o texto dela, muito agradável de se ler. Mas vamos nós, o que ela vai dizer mais? Nesse primeiro dia motorizados, saímos sem rumo e, depois de muito rodar, acabamos em Ramatuelle, um lugarejo escondido e charmoso, num ponto alto da Costa Azul. Percorremos a pé suas ruelas, tomamos, deixa eu procurar aqui, um vinho e tentamos encontrar uma pousadinha para ficar lá mesmo, mas estava tudo lotado. A cidade era mínima, porém requisitada. Não nos restou outra alternativa a não ser voltar de carro de voltar para o carro e seguir até Saint-Tropez, vida dura. Chegamos tarde e, por conta do cansaço, nos hospedamos no primeiro hotel que vimos, sem reparar que era mega luxuoso. Foi o que bastou para o meu namorado se derrubar. Tinha cabimento gastar tubos numa única noite? Não tinha. Mas vai explicar isso para uma mulher despencando de sono. No dia seguinte, Saint-Tropez nos deu as boas-vindas e desemburrou qualquer semblante. Dia de sol tropical, mergulho, caminhadas, visual. Vocês estão vendo aqui uma situação bem complicadinha, né? Não ter hotel, ter que ir de novo de carro para outro lugar, onde já tinham, né, passado, pegar, né, e se hospedar no primeiro hotel, né, acho que o cansaço deles não deixou que permitisse perceber que ali era um lugar muito caro. E quando ela diz assim, gastar tubos, né, achei engraçado também, dizer, dentro também de uma linguagem bem metaforizada, que gastou muito, sem necessidade, né? Mas foi a questão de reparar o sufoco, né? Eles estavam ali cansados, sem pensar o que podia fazer. Então, enfim, uma situaçãozinha, de novo, um pouco complicada. Mas vamos nós. O que é que ela diz mais? Passamos o dia de magnatas, e no fim da tarde pegamos a estrada de novo. Quando o sol começou a se pôr, estávamos na Route des Calanques, entre Saint-Raphael e Cannes, onde encontramos um casarão na beira da estrada, de frente para uma baía deslumbrante. Chamava-se Le Albergue Blanche.
mas duvido que se encontre alguma referência no Google. Estacionamos e batemos a porta. Veio atender, veio atender uma senhora de uns bem-vividos 130 anos. Ofereceu para nós o seu melhor quarto, no terceiro andar. Milhões de metros quadrados de frente para o mar. Poderíamos ter dado uma festa de Réveillon dentro do aposento. Não é exagero, um certo exagero, né? Dar uma festa de Réveillon para dizer que o quarto era enorme, né? Mas é como eu disse para vocês, é legal quando ela coloca essas linguagens, né, figuradas dentro do nome do relato dela, tá? E aí vocês estão vendo que ela termina aproveitando um pouco mais a viagem sem tantas interrupções, sem tantos problemas. O que me chama também a atenção, tá? Deixa eu tentar aqui pular para a página 188. Pronto, já passei. Bem aqui na página 188, eles colocaram uma coisa legal que me chamou a atenção, falando sobre a diferença entre narrativa e relato. Então, eu vou ler um pouquinho aí para vocês, tá? Calma, estou preparando vocês para a proposta de redação. Eu acho que é legal, porque muita coisa dentro do livro nos ajuda a pensar, né? Como é que poderia fazer esse relato de viagem? Relatar fatos é uma prática de comunicação muito comum. Todas as vezes que você conta um fato já ocorrido, organizando as ações, os eventos por meio de algum critério previamente definido, está produzindo um relato. E é o que é que eu quero que vocês façam, tá? Podemos retomar o quadro anterior, que apresenta os temas do parágrafo do texto 2, que foi justamente o texto que a gente leu agora há pouco, tá? Observe. Aí, quando ela diz assim, próxima parada, Barcelona, até esperando até hoje. O que ele diz? No início do parágrafo, o enunciador passa a relatar, as ações realizadas a partir do momento em que ruma a Barcelona. Nesse trecho, pronuncia o extravio das malas, foi o que a gente falou, que será detalhado no próximo trecho temático do parágrafo. Então, lógico, já que é só aquela coisa introdutória, é meio para que a gente se situe a primeira complicação que ela teve, o primeiro problema que ela teve nesse momento da viagem. Depois, eles também ressaltaram esse fragmento que diz, nada de nossas malas, registramos o sumiço e nos despachamos para o hotel. A gente acabou de ler, eu acho que não é necessário ler tudo. Mas termina, né, com aquela parte que diz que ela não tinha nenhum kit de primeiros socorros dentro da mochila. Então, nesse trecho temático, o assunto do extravio das malas, já anunciado no trecho anterior, ele é detalhado, né? Então, ela entra em detalhes para dizer, né, mais um pouquinho do que aconteceu nesse momento, que elas perceberam, né, o extravio das malas. Depois, outro trecho que foi destacado diz o seguinte, passamos o dia perambulando pelas ramblas, com a roupa do corpo, né? Aí diz que comprou algumas coisas necessárias, como vocês viram, caso o pior acontecesse. O que o livro ressaltou? Observe que nesse trecho há um anúncio do que o casal fez enquanto esperava pelas malas perdidas. Até porque eles não sabiam, né, se iam recuperar ou não a mala. Então, vamos tentar fazer aí um kit de primeiros socorros, aquelas coisinhas básicas que não podem faltar durante uma viagem. Bom, depois disso, voltamos à tardinha para o hotel e nada ainda das malas. Antes de sair para jantar com a mesma roupa imunda, para chegar. E nesse ponto, como vocês falam, ou como vocês perceberam, finalmente, né, chega a mala. Então, é relatado aquele momento tão esperado da chegada das malas, tá? Bom, eles comentaram mais um pouquinho aqui sobre tudo isso que a gente acabou de analisar e disse o seguinte, conforme é possível notar, as ações relatadas se sucedem umas às outras em uma sequência cronológica, isto é, relatam-se os fatos seguindo a ordem que ocorreram, a partir do primeiro. Isso significa que o critério que rege esse trecho, que é o relato, é a cronologia das ações. Então, obedece, sim,
a essa ordem do tempo. Tudo o que aconteceu desde o momento que chegaram na Sanona, né, até as outras situações. Se você observar a progressão temática dos parágrafos 2 e 3 do texto 2, que foi o texto que a gente leu, poderá notar que, além da cronologia das ações, outro critério ajuda a organizar o relato: a sucessão dos lugares visitados pelo casal. Tanto que é possível traçar um roteiro de viagem baseado na sequência das cidades e as aldeias visitadas, de Barcelona a Montpellier, de Montpellier a Ramatuelle, e desta em direção a Saint-Tropez e finalmente Cannes, pelas estradas de Calanques. E, gente, lógico que colocou, ó, os lugares que eles passaram. Achei bonitinho nessa página, eu achei bonitinho. Ó, aqui, Barcelona, que coisa mais linda, né? Essa igreja maravilhosa, né? Construída por aquele artista catalão, que agora eu não esqueci o nome dele, mas é muito significativa, né? Olha aqui, a Montpellier, aí depois Saint-Tropez, né? Ramatuelle, olha que legal, né? A gente começa a imaginar como é que eles passaram realmente, porque ver uma imagem dessa, meu Deus, Estrada de Calanques, Cannes, tudo, eles colocaram realmente tudo, tá? Bom, tem mais coisas interessantes nas próximas páginas que, lógico, né, que eu quero que vocês observem, por isso que eu estou aqui mostrando as imagens, tentando aqui estimular, né, como é que vai ser a nossa proposta de redação. Tanto em uma narrativa quanto um relato, as ações expressas principalmente pelas formas verbais empregadas são um elemento essencial, mas, contrariamente o que ocorre com os gêneros textuais narrativos, como o conto, a novela, a epopeia, o relato e os gêneros relatoriais, com os textos 1 e 2, a gente não conhece ainda o texto 1, mas calma, que nas aulas de gramática a gente vai conhecer. Deste capítulo, caracterizam-se essencialmente pela ausência de conflito, tá? Não houve um conflito, né? Houve sim alguns problemas passados, mas vamos nós, né? Um conflito é quando geralmente acontece um problema e os personagens vão atrás de resolver, né, esses problemas, tá? Mas enfim, o que acontece? Deve-se lembrar que o conflito é essencial na narrativa porque ela traz a progredir, tá? E avançar até chegar ao desfecho. No relato, a progressão que leva ao fim é determinada não pelo conflito, mas pela sequência temática. O tema geral é dividido em subtemas que se sucedem uns aos outros a partir do critério organizativo adotado no relato. É muito legal que vocês percebam que são vocês, né, que vão dar essa ordem, tá? Eu acho interessante vocês seguirem uma ordem cronológica, sim, acho legal, né? Mas o finalizar o texto também vai ser com vocês, tá? O que eu achei mais importante, né? Bem aqui, eles também colocaram a questão da linguagem, né, dos textos, né? Esse tom da linguagem. Eu acho que eu já falei, mas vale a pena ressaltar segundo a perspectiva, tá bom, do livro. Guardem isso no coração de vocês. Se você reler atentamente os relatos de viagem da Marta Medeiros, é muito provável que tenha a impressão de estar conversando com ele. Como eu disse para vocês, o texto ele fica muito gostoso, muito leve, até porque ela usou uma linguagem especial, né? Isso porque ela escreve utilizando uma forma de linguagem mais informal, mais descontraída, que traz alguns elementos, palavras, construções, certas formas de dizer que são típicos da linguagem oral coloquial. Eu acho que eu também saí ressaltando isso no decorrer da minha leitura. Realmente essa sensação que alguém está conversando com a gente como foi, né? O que aconteceu durante a viagem. Então, quando eu diz assim, ó, tomei um banho e fui para a rua e tudo começou. Pirei com Londres. Pois vamos. Observe que o uso da preposição pra
comum na linguagem mais informal, mais espontânea, e do verbo pirar, comumente empregado na linguagem coloquial com significado de ficar alucinado, fascinado, né, encantado com algo. Então, assim, até isso ela usou, né, uma coisa mais solta, mais leve, né, o pirar foi ótimo, foi quase uma gíria. Também eles destacaram esse outro trechinho que diz, em Londres, assisti no cinema Blockbuster, eu acho que é assim, no momento, há 1,5 Weeks, 90,5 Semanas de Amor. Só se falava nesse filme. Esse trechinho é do outro texto, tá bom? Mas a gente vai trabalhar nas aulas de gramática, tá bom? Então, o que ele diz mais? O enredo prometia ser fácil o suficiente para eu entender, sem a ajuda de legendas. E assisti ao musical Cats, no matinê, cujo preço do ingresso era compatível com minhas posses. Então, o que ele diz aqui nesse trechinho? Nesse trecho, o verbo assistir foi empregado com duas regências diferentes. Uma, mais típica da linguagem informal, mais descontraída, assistir no cinema o blockbuster do momento, sem a preposição a. Outra, mais típica da linguagem mais elaborada, mais formal, assistir ao musical. Até porque vocês sabem que o verbo assistir, quem assiste, assiste a alguma coisa, né? Então, por isso esse ao, com a ajuda da preposição a. Então, vocês estão vendo dois momentos que também são interessantes. Tem hora que segue uma regência, tem hora que segue outra regência. Depois ele diz assim, quando voltarmos a Londres, ainda passei os 3 dias na casa de Daphne, até que começou a chegar mais gente. Surgiu uma muambeira, não sei de onde, e aí achei que o prazo havia esgotado para mim. O que vão comentar sobre o trechinho? Verifique que nesse trecho, o uso do artigo definido a diante do nome próprio, uma característica do português do Brasil, que costuma dar a ideia de haver proximidade com a pessoa com quem se fala. O uso de aí, que costuma ser usado em situações mais informais, e o emprego de uma metáfora que também dá característica da linguagem coloquial. O prazo havia esgotado para mim. Não é só aqui, eu disse para vocês, ela cria algumas metáforas nesse relato. Aqui, lógico, o livro de vocês destacou essa. Observe, além disso, uma ocorrência para a forma pra. Então, é tudo muito descontraído, né? Muito informal. É por isso que eu digo para vocês, o texto é muito leve. Que ótimo! Eu não tinha nenhum kit de primeiros socorros na mochila. Passamos o dia perambulando pelas rampas com a roupa do corpo. Bom, o que aqui se destacou foi a ironia que ótimo costuma ser usada na linguagem mais descontraída, né? A ironia, como vocês sabem, você diz uma coisa pensando em outra. Geralmente você pensa ao contrário do que se fala. Por isso aquele tom de deboche, de ironia. Que ótimo, nada ótimo, né? Eles só passaram por situações bem complicadas. Bom, mais descontraída, menos formal. Há nesse trecho uma metáfora característica da linguagem menos formal. Kit de primeiros socorros, em que Marta Medeiros se refere aos itens básicos que ela poderia ter consigo para usar, isto é, para socorrê-la até que as malas fossem recuperadas. Então, aqui, kit de primeiros socorros, também aquela linguagem metaforizada, carregada, né, de significados. Na sequência do texto, ela fala que comprou escova de dente, pasta de desodorante, camiseta, itens que poderiam compor esse kit de primeiros socorros, que ela se refere. Bom, depois disso, depois de curtir o que Barcelona tinha para ser curtida, fomos de trem até Montpellier, na França. E lá alugamos um carro, finalmente, o filé mignon da viagem. E como eu já tinha também falado para vocês, essa expressão filé mignon é uma grande metáfora, né? Com aquela carga, né, do que significa, como eles colocaram aqui, significa que no sentido de curtir, de desfrutar agora sim o melhor da viagem, tá?
Bom, o que eles colocaram aqui que vai ser a nossa proposta de redação? Vamos nós, tá? O ato de relatar permite não só satisfazer a necessidade ou o desejo de comunicar uma experiência vivida, como também propicia a realização dessa vivência. Assim, ao relatar sua viagem de lua de mel, Marta Medeiros quis compartilhar com os possíveis leitores do seu livro as experiências que viveu durante a viagem. Além disso, ao organizar as informações para constituir o relato, é possível que ela própria tenha compreendido melhor o que lhe aconteceu nessa viagem. Um exemplo disso é o comentário que faz sobre o que carregava de importante em sua bagagem extraviada. Nesse comentário, das linhas 18 a 31 do texto 2 que a gente leu, ela observa que os elementos importantes eram justamente aqueles que só lhe tinham valor sentimental. Muita coisa que a gente se apega não é pelo valor, né, material, e sim sentimental, emocional. Com base nessas ideias, você pode fazer o seguinte, lógico, olha o que eu quero de vocês, tá bem aqui, tá? Selecione uma experiência que você tenha vivido e que gostaria de compartilhar, tornando-a pública. Já que o tema do capítulo são as viagens, se você achar interessante, essa experiência pode ser uma viagem que você já tenha realizado. Não se preocupe com o tipo de viagem. Você notou que ao ler o texto, que a gente não leu ainda, mas calma que a gente vai ler, né? Aqui também tem umas dicas, que não vale porque a gente não entrou em contato com esse texto de Xavier na Istra. Mas, essas outras coisas, eu acho que ajuda. Lógico que daqui a pouco eu vou colocar para vocês a proposta em si, tá bom? Mas, aqui também tem outras dicas que vão nos ajudando. Esboce o relato dessa experiência numa folha avulsa, registrando os principais eventos dos quais se lembrar. Isso aqui, lógico, o que é esse esboço? É como se você tivesse uma folha à parte, e é para fazer isso mesmo, de verdade, onde você fique listando as coisas que você poderia colocar dentro do seu relato, para que você não esqueça. Agora eu vou pensar assim, né? Eu fiz a tal viagem, eu quero falar sobre essa viagem. Então, aqueles fatos mais importantes, aqueles momentos mais importantes que você quer colocar no seu relato, né? Lógico, ele também diz aqui, releia seu esboço, modifique-o se achar necessário e registre em seu caderno. Guarde-o, né? Que lógico, ele vai servir como essa base de você fazer o seu relato. Então, o que que Tia Milena quer falar para vocês, tá? Daqui a pouco, sim, vocês vão ter a proposta de redação, então vocês vão se dedicar e tentar fazer, tá bom? Conseguiu fazer, eu vou dar mais ou menos isso, uma semaninha, tá bom? Conseguiu fazer, manda para mim no privado, tá bom? E no mais, eu quero que vocês mantenham esse feedback comigo, ok? Todas as atividades, todas as propostas de redação vão mandando para mim no privado, tá? Do WhatsApp. E é isso, gente, vamos lá, né? Começar a se inspirar para escrever, porque escrever também exige isso, uma certa inspiração. No mais, tá? Chega por hoje, chega por essa aula. E é isso.